Bem, amados, quero trazer uma palavra hoje a respeito de lembrar que Deus não se esquece de nós e que no momento oportuno Ele nos dá escape, nos dá livramento. Quero ler uma passagem bíblica no livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. E eu estava meditando na palavra de Deus e vi dentro desta mensagem que Deus não esquece dos nossos feitos. Esta passagem relata o Mardoqueu livrando o rei Assuero das mãos de dois eunucos que queriam lhe fazer mal. Estava Mardoqueu assentado à porta do rei quando ele ouviu dois eunucos tramando para fazer mal ao rei. E Mardoqueu, escutando aquelas palavras, correu ao encontro de Esther e anunciou a ela, e ela anunciou ao rei. O rei pega os 12 eunucos, os enforca e tem um livramento. Só que aquele feito foi esquecido. Foi escrito nos livros ali das crônicas, os livros dos acontecimentos do reino. Todos os acontecimentos do reino eram escritos. E foi escrito neste livro que através de Mardoqueu, a vida do rei tinha tido livramento, porque o Mardoqueu escutou, anunciou e salvou a vida do rei. Mas ficou no esquecimento. Foi escrito, anotado, e ali passou-se um tempo. E Mardoqueu continuou ali naquele reino, continuou à porta do rei. E agora o rei Assuero, ele levanta Amã como o principal de seus príncipes. E esse homem, querendo honra
querendo ser exaltado, toda vez que ele passava, os servos do rei, as pessoas que ali estavam, se prostravam, se inclinavam, fazendo reverência àquele homem. E Mardoqueu não se prostrava, não se inclinava. E Amã se indignou muito, ao ponto de querer fazer mal a Mardoqueu, querer acabar com o povo judeu, ao ponto de conseguir cartas ao rei Assuero e mandar pelas províncias para que os judeus fossem mortos e não tivessem direito de defesa. E Amã ficou tão indignado que ele constrói uma forca na sua casa, no intuito de enforcar e acabar com a vida de Mardoqueu, um homem que tinha salvado a vida do rei. Talvez no pensamento de Mardoqueu, achasse que tudo estava esquecido, que ninguém lembrava mais daquele feito, daquele bem feito ao rei Assuero. Mas o nosso Deus, o guarda de Israel, o nosso guarda, ele não cochila, ele não dorme. O nosso Deus, ele está atento a todo momento. E quando a forca estava pronta, e quando aquele Amã tinha toda a certeza que enforcaria aquele homem de Deus, que tiraria a vida dele, tinha toda a certeza que ia acabar com a vida daquele homem. Diz a Bíblia que após ele fazer a forca, queria enforcar Mardoqueu no dia seguinte. A Bíblia diz que aquele rei, naquela noite, ficou sem sono. O seu sono se foi. Não conseguia dormir. E qual foi o remédio para ele dormir? Não foi um chá, não foi músicas, não foi ninguém contando uma poesia. Simplesmente ele chama os seus servos, os seus serviçais. Me tragam o livro das crônicas. Me traga o livro dos acontecimentos do reino. E o importante, o interessante, que esse livro talvez seria grande, eram muitos acontecimentos. E ele vai ler justamente o dia em que Mardoqueu salvou a sua vida. E ele ainda pergunta: o que fizemos a este homem que fez um bem tão grande para a minha vida? E os servos dele: nada foi feito a este homem. E ele começa a tentar descobrir o que fazer com aquele homem. E quando ele pergunta quem está no pátio, os servos dele dizem: a mãe está no pátio. Mande chamar.
E o rei chega para aquele homem que queria enforcar Mardoqueu, que não sabia de nada que estava acontecendo. O rei pergunta: Amã, meu principal dos príncipes, o que devo fazer? O que devo fazer para honrar um homem no meu reino? E Amã, pensando que era com ele, que era ele este homem, porque era o principal, ele disse: pega as suas vestes reais, ó rei, pega o melhor cavalo, coloca ele em cima desse cavalo com as vestes reais e ande com ele pela cidade, declarando, falando para o povo: este é o homem que o rei se agrada. Você pensa que Deus esqueceu seus feitos? Você pensa que você está esquecido? Não. No momento certo, na hora certa, Deus traz os nossos feitos à tona, à vista das pessoas, e nós somos exaltados, não pelos homens, mas por Ele. A forca que estava preparada para Mardoqueu serviu para que enforcasse o próprio Amã, que perseguia Mardoqueu e tentava contra a sua vida. Não pense você que Deus te esqueceu. Não pense você que Deus dorme ou que Ele cochila. Não. No momento certo, Deus vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.